Olha para você ver, até o povo sol. Isso começou pela madrugada, até às 6 horas da tarde. A mão de Moisés permanecia erguida ao céu. E quando deu lá no pôr do sol, a Bíblia diz que Josué pôs os amalequitas para correr. Eles tiveram que fugir diante de Israel. E houve grande livramento naquele dia. Houve grande livramento naquele dia. Amados, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quando a mão permanecia erguida, eles obtiveram e tiveram vitória contra os inimigos. Toda a igreja que sabe que a nossa luta, a nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças da maldade, nos ambientes espirituais. Os amalequitas aqui, como nação, como povo, representam essas forças contrárias. Nação que não queria permitir que Israel existisse. Nação que batalhou por muitos anos contra Israel, para prevalecer contra Israel. O que eu noto aqui, o que eu vejo aqui, é quando Moisés levanta a mão, o povo prevalece. Eu falei que a nossa luta não é contra o ser humano. A nossa luta são contra as forças espirituais da maldade. Mas quem é aqui, irmãos, que não tem inimigo? Quem é entre nós aqui que não tem adversário? Paulo vai escrever uma carta e ele vai dizer: olha, tenha paz com todos. Se depender de vós, tenha paz com todos. Mas nós sabemos que mesmo dependendo da gente, há sempre guerra, há sempre levante. A história da igreja, ela foi escrita e ela é contada por batalhas e batalhas e batalhas. O cristianismo só chegou até mim e a você por muito sangue derramado, por muitos homens e mulheres que tombaram em várias partes do mundo por causa desse evangelho, para que isso chegasse até mim, até você. Foi um alto sacrifício, além do sacrifício de Cristo, do Cordeiro. Milhares de homens e mulheres que serviam o Senhor morreram, pagaram alto preço com a sua própria vida, para que esse evangelho hoje chegasse até mim e a você. Então nós temos inimigos, nós temos pessoas que querem o nosso mal, pessoas carregadas de todo tipo de coisa ruim que você possa pensar e imaginar, com um propósito só de nos destruir, de calar a nossa voz, de impedir o proclamar do Evangelho. E existem muitas outras coisas, que às vezes não está especificamente sobre o Evangelho, mas sobre a nossa própria vida. Pessoas que não querem o nosso sustento, porque não querem. Pessoas que não vão para a nossa vida, para a nossa cara, porque acham a gente diferente. E realmente nós somos diferentes. Nós somos luz. Nós somos o povo de Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Amém? E muitas das vezes nós pensamos que nós temos que batalhar com essas pessoas. Muitas das vezes nós pensamos que nós precisamos orar contra essas pessoas. Muitas das vezes aí na nossa mente nós precisamos mandar fogo, como João e João do discípulo aqui falaram para Jesus: Jesus, eles não te receberam nessa aldeia. O Senhor quer que nós oramos e pedimos a Deus que mande fogo para queimar esse povo. Jesus vira para ele e fala: vocês não sabem que espírito sois vós. O Senhor Jesus, ele não veio para destruir, ele veio para salvar. Amém? Ele
Diga glória a Deus. E às vezes na nossa mente a gente pensa, eu tenho que guerrear. E eu preciso lutar e colocar essas pessoas debaixo da minha oração, pedindo o Senhor para guerrear contra elas. Paulo, quando escreve Efésios 6:10, revestido de toda a armadura de Deus. Para quê, irmãos? Para lutar. Você vai notar que nem contra o diabo, se é espiritual, mas nem contra o diabo, a Bíblia nos manda lutar contra o diabo. Um dia, quando Satanás estava lutando com o anjo Miguel para pegar o corpo de Moisés, sabe o que Miguel falou para ele? Miguel não pegou uma espada e destruir ele. Miguel falou assim: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Quando Paulo vai escrever Efésios 6:10, como eu falei para a igreja, ele não manda a gente ir para o campo de batalha lutar, brigar, mas ele nos manda revertir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para estarmos firmes quando vier a adversidade, quando vier o dia mau, quando vier os levantes. Diga glória a Deus. A Bíblia não está mandando eu caçar demônios. A Bíblia não está mandando eu fazer uma excursão para caçar espíritos maus. Não. A Bíblia me manda eu revertir com toda a armadura de Deus para estar no firme. Pastor, mas como que eu vou vencer os meus inimigos? Como, pastor, eu vou vencer a Satanás e as forças do inimigo? Como que eu vou obter vitória contra as forças das trevas? Amados, você vai notar que tem poucas igrejas que mexem com a área de libertação. Poucos pastores que se envolvem nisso. Por quê, pastor? Porque há muito levante, há muitas batalhas internas e externas, acontecem coisas terríveis. Muitas pessoas brincam com isso, muitas pessoas se aventuram, vão atrás, vão tentar fazer coisas para ajudar outras pessoas e acabam sofrendo consequências terríveis. Mas pastor, isso não é um trabalho da obra de Deus. Sim, ao mesmo tempo não. Você vai entender algo. Como que vence Satanás? Como que a gente vence o inimigo? Como que a gente se torna um libertador de almas? Como que eu e você podemos obter vitória contra levantes humanos, seres humanos, carregados de forças malignas? Como que eu posso obter vitória contra eles? Existe uma passagem na Bíblia, já vou te dar a resposta. Existe uma passagem na Bíblia que Paulo vai dizer o seguinte: quando estou fraco, agora estou forte. Mas sabe o que vem na mente de um crente? Eu já conversei com os crentes, já perguntaram: eu estou fraco, mas Paulo diz que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Às vezes a pessoa usa essa expressão sem saber o porquê. Quando Paulo diz, quando eu estou fraco, o que vem da tua mente, irmão? Quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Aí se você ler o texto, você vai entender o que Paulo está dizendo. Ele vai dizer o seguinte: quando eu passo por tribulações, às vezes por escassez, perseguição, calúnia, quando se levanta, quando se ergue contra mim, quando eu passo por um monte de adversidade, naquele tempo, naquele momento de tribulação, de batalha, é aí que a força de Deus ela é maior em mim. E eu me aperfeiçoo nessa minha fraqueza. A fraqueza de Paulo aqui, irmão, não é fraco espiritualmente, onde muita gente entende errado. Paulo não está falando da fraqueza espiritual, da moralidade, não é isso não. A fraqueza que Paulo está falando é o seguinte: é quando tudo se ergue contra ele,
acorrentado. Deram 39 chibatadas nele, mais uma. Com as costas todas ensanguentadas. Ele preso no tronco. É isso a fraqueza que ele estava falando. Não era fraqueza espiritual. Era a fraqueza que quando os olhos humanos olham, falam assim, está perdido. A vida dele está toda derrotada, está acabada. Quando ele estava lá no pó, sem confiar na sua força, o que acontecia? O poder de Deus se manifestava. Naquilo que era fraqueza, ele começou a louvar. E quando ele começou a louvar, o poder de Deus desceu na prisão. E os alicerces da prisão estremeceram, as cadeias se abriram, as correntes quebraram, e o nome do Senhor foi glorificado. Naquela noite a família foi salva e foi batizada. No momento da fraqueza, no momento da calúnia, da perseguição, o poder de Deus superou tudo aquilo que era conforto humano, preencheu Paulo e deu libertação para uma família inteira. E o nome do Senhor foi glorificado. Então, qual é a fraqueza que Paulo está se referindo? A fraqueza a qual Paulo está se referindo é justamente a fraqueza pelo olhar humano. É ele sendo perseguido, caluniado, torturado. Muitas das vezes ele passando por privações por causa do Evangelho. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Quando olha para mim e fala, está morto, está derrotado, o poder de Deus se manifesta em mim. A fraqueza de Paulo não era falta de oração. A fraqueza de Paulo não era falta de jejum. A fraqueza de Paulo aqui não era falta de leitura da Bíblia. Era perseguição, que era constante naquela época. Amém, amado? Por que o Senhor está colocando isso, pastor? Para você entender agora como vencer o inimigo, como vencer Satanás, como vencer os levantes que me atacam às vezes 24 horas. Como, pastor? Lembra do que eu acabei de ler aqui, Moisés, quando ele estendia a mão, Israel prevaleceu. Mas quando a mão abaixava, o inimigo crescia sobre Israel. Como que eu venço Satanás? Com uma vida forte em Deus, com uma vida abundante em Deus. Amados, eu não preciso sair caçando luta com ninguém. Eu só preciso buscar a Deus. Eu só preciso